Olá, eu sou o professor Rogério Grassetto e esta é a primeira aula sobre a lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que a gente vai chamar aqui de SNUC, a abreviação mais conhecida dessa lei. Nos próximos vídeos nós vamos tratar um pouco sobre algumas formas de buscar informações sobre as categorias do SNUC e principalmente sobre as categorias em si, que é o coração da lei. Então, essa lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, um primeiro ponto que a gente pode destacar aqui é que ela também abrange, ela engloba as unidades estaduais e municipais de conservação. Então, mesmo que seja um sistema nacional, se você tiver uma unidade estadual ou municipal que seja compatível com essas categorias, essas unidades estaduais e municipais vão fazer parte da lei do SNUC. Se a gente volta para a própria lei do SNUC aqui, a gente percebe que um aspecto que eu esqueci de comentar é que no início de toda a lei, aqui nós temos o que se chama de ementa, nesse pedaço da lei, e essa ementa, ela basicamente diz o que vai tratar a lei. Então essa lei, o que ela vai dizer? Regulamenta o artigo 225, que nós já vimos no nosso curso, que é o artigo que trata sobre preservação da natureza, sobre o meio ambiente, e alguns incisos dessa lei, e principalmente o que ela faz aqui, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Como diversas leis na área ambiental, nós temos alguns pontos importantes, que são as definições, objetivos, diretrizes e as categorias, que, como eu disse, é o coração do SNUC. Uma dica que eu sempre dou para quem vai prestar os concursos é se focar bastante nessas categorias. Esses concursos que tem na área ambiental, para o IBAMA, Ministério do Meio Ambiente, Instituto Chico Mendes, às vezes para peritos ambientais, concursos para biólogos de estado ou de prefeitura, costuma cair muito a lei do SNUC. E as questões costumam normalmente estar focadas aqui nas 12 categorias que nós vamos ver em detalhes. Mas um aspecto importante, se a gente volta lá para a lei do SNUC, logo no artigo 2º, está escrito aqui, para os fins previstos nessa lei, entende-se por, então ela vai dar as definições que vão ser aplicadas a tudo mais que a gente for observar dentro da própria lei do SNUC. Então, no artigo 2º, está essa coisa aqui das definições, que é a parte mais importante da lei. Então, a primeira definição, propriamente, é de unidade de conservação, já que a lei trata disso. Então, uma unidade de conservação é conhecida como um espaço territorial e seus recursos ambientais. Ou seja, então tem essas duas coisas importantes, que é uma região e os recursos dentro dessa região. Outro aspecto importante aqui é que essa unidade de conservação legalmente instituída pelo poder público. O que significa isso? Que tem que haver um decreto, alguma coisa que coloque esse espaço territorial e seus recursos dentro de uma estrutura jurídica. Então, o que normalmente faz isso é um decreto. Pode ser um decreto do presidente da República, no caso de instituições de unidades de conservação federais, ou por um governador, no caso de unidades de conservação estaduais, ou por um prefeito. Quem institui geralmente é o Poder Executivo. Então, essa unidade de conservação tem objetivos de conservação e limites definidos. Os objetivos de conservação vão ser dados pela categoria que for criada, nós temos 12 categorias que vamos ver nos próximos vídeos, e os limites definidos, trata-se dos limites geográficos, que quando há um decreto de criação de uma unidade de conservação, no próprio decreto você já tem toda a delimitação geográfica, os pontos que fazem o polígono que define essa unidade de conservação. Regime especial de administração quer dizer que ela não está sobre o mesmo regime de qualquer outro espaço territorial do Brasil, mas sim que ela tem um regime especial de administração e que tem garantias de proteção adequadas. Uma outra diferença muito importante, nós temos várias definições nessa lei, nós vamos ficar somente em algumas delas, é a diferença de conservação e preservação. Vocês vão ver aqui que eu coloquei preservação dentro de um subconjunto de conservação. Então, conservação inclui diversos tipos de atividades, incluindo a preservação. Então, se a gente volta lá para a lei, conservação da natureza trata mais de usos sustentáveis, de manejo. Então, a gente fala assim, o manejo do uso humano da natureza, que compreende diversas atividades, como está aqui, preservação, a manutenção dessa natureza, o uso sustentável. Então, dentro da conservação, temos uso sustentável, temos restauração e recuperação ambiental. Então, nós temos essa visão a palavra conservação inclui geralmente
mas o homem, né, os diferentes usos que o homem pode fazer, desde um uso sustentável até manutenção, recuperação e restauração. Já se a gente vai lá mais para frente, dentro do próprio das definições aqui das categorias, nós temos a preservação, estava aqui mais para cima, que é voltada mais à proteção mesmo do ambiente. Então, conjunto de métodos, procedimentos e políticas que visem a proteção aqui. Proteção é a parte mais importante de espécies, hábitats e ecossistemas, manutenção de processos ecológicos. Então, a preservação trata mais da proteção. A conservação trata da preservação e mais da sustentabilidade dos usos humanos que podem ser feitos de uma determinada área. Outra definição importante que nós temos aqui é a conservação in situ. In situ vem do latim, que significa no local. Nós podemos ter conservação ex situ, por exemplo, os zoológicos ou bancos de sementes, mas a conservação in situ é feita no local, e eu peguei aqui um exemplo do Rio Grande do Sul, que fez uma espécie de um mapeamento, um zoneamento, com diferentes ações que precisam ser feitas em cada local para se conservar. Então, cada local desse aqui, a legenda não interessa muito, mas nós temos áreas prioritárias para conservação e até sugestões de diferentes graus de preservação dessas diferentes regiões, que por algum motivo foi adequado ali para o estado do Rio Grande do Sul. Uma outra definição importante é de extrativismo. Então, aqui eu peguei diferentes elementos que poderiam ser considerados extrativismo pelas pessoas. Então, nós temos aqui, por exemplo, a extração de borracha, da seringueira. Nós temos extração de castanha do Pará, temos extração de açaí, temos aqui a extração, eu peguei aqui um exemplo aqui da baunilha, que é uma extraída de uma orquídea. Podemos ter extração de caranguejos do mangue, de pesca. Podemos ter corte de árvores, poderiam pensar que isso seria uma extração. Aqui peguei o exemplo da cochonilha, que é extraída de um besouro, e originalmente era uma atividade extrativista, antes do pessoal criar esse besouro para extrair um corante vermelho. Podemos pensar em extração de pedras preciosas, mineração, como a gente usa esse termo extração. No entanto, todos esses exemplos que eu dei aqui se enquadram como extrativismo, menos esses dois. Por quê? Se nós formos na definição do que está na lei, extrativismo é um sistema de exploração baseado na coleta e extração, até aqui nós estamos ok, de modo sustentável e de recursos naturais renováveis. Então, se a gente observa aqui, esse não é um recurso natural renovável. Minérios não são recursos naturais renováveis. Então, pela definição da lei do Snook, não entra em extrativismo. E se essa extração de madeira não for sustentável, ou seja, se nós não fizermos ela de uma maneira que garanta a recuperação, ou seja, numa taxa inferior à taxa de recuperação ambiental, ela também não se enquadraria como extrativismo. Para ser extrativismo tem que ter estes dois elementos. Tem que ser feito de modo sustentável, ou seja, garantindo a capacidade de regeneração, ou seja, numa taxa inferior à capacidade de regeneração daquele organismo vivo, seja animal ou vegetal, e também de recursos naturais renováveis. Outras definições importantes são as diferenças entre recuperação e restauração. A gente usa isso no dia a dia de forma meio sem pensar, recuperar o ambiente, vamos restaurar o ambiente e tal. A ideia é que você tinha uma condição original qualquer de um bosque e foi degradado essa floresta, esse bosque. Se você restituir esse ecossistema por uma condição que não está degradada, ou seja, degradada que estava tudo cortado e tal, estava tudo feio, mas essa condição não degradada, se ela for diferente da condição original, a gente observa aqui que os bosques são diferentes, você recuperou o ambiente. Então, se você tem, por exemplo, uma grande área de mineração, lá e tinha uma floresta, e depois você recupera para um bosque mais simplificado e tal, você recuperou o ambiente. Se você restitui ele a uma condição próxima do original, você faz um processo de colocar diferentes espécies, garantindo uma diversidade de flora, uma diversidade de fauna, com espécies zoocóricas, anemocóricas, trazendo também os outros organismos, espécies pioneiras, espécies de estágios mais avançados. Então ele está próximo da sua condição original, tem diversas técnicas para isso, então você restaurou esse ambiente. São duas definições que estão lá dentro do Snook. Fora do Snook nós temos também o conceito de reabilitação, às vezes quando você pega uma área degradada e dá um outro uso não degradado para ela, mas nem de longe se aproxima da condição original. Por exemplo, você faz uma urbanização, uma praça para uso das pessoas, você reabilita, mas isso está ainda fora da abrangência do Snook, essa definição não está lá. Uma outra definição muito importante que as pessoas esquecem é essa de zona de amortecimento,
que está aqui no finalzinho, né? É o entorno de uma unidade de conservação, ou seja, está fora da unidade de conservação. Então, eu peguei aqui um exemplo, onde nós tínhamos uma unidade de conservação, que é lá no Rio Grande do Sul, e essa unidade de conservação é o que está aqui em branco. Tá? Então, o que não está em branco é o que está fora da unidade de conservação. Aí você poderia pensar, bom, se está fora da unidade de conservação, não tem o que dar palpite nem nada, são as atividades normais que acontecem de agricultura, pecuária, silvicultura, até atividades mineradoras, não interessa. Errado. Tá? O Snook ele pensa, ele entendeu que o que acontece numa unidade de conservação é afetado por aquilo que acontece fora da unidade de conservação. Então, para esta zona de amortecimento, para essa região fora da unidade de conservação, mas que está no entorno, são definidas normas e restrições específicas são aplicadas. Então, você não pode fazer qualquer coisa para minimizar, como está escrito aqui, os impactos negativos sobre essa unidade. Outra definição importante é de corredor ecológico, que aqui estava ali, corredor ecológico não é a nossa corredora aqui vestida de verde, mas sim a gente chama de feições do ambiente que tem esse caráter assim linear, são contínuas com unidades de mata. Então permite a conexão, por exemplo, dessa unidade de mata aqui com essa aqui, através de um corredor que aqui vai se conectando, ou então se nós tivermos uma unidade de mata lá atrás, que está fora do vídeo aqui, ela pode se conectar com um corredor artificial ou com um corredor natural aqui em torno de corpos d'água, com esse fragmento aqui que de outra forma estaria isolado. A mesma coisa se nós não tivéssemos aqui nessa figura de baixo esses corredores naturais aqui, próximo dos corpos d'água, esse grande fragmento estaria desconectado desse corpo d'água principal ou até desse outro fragmento aqui distante, por exemplo, ou de outros fragmentos. Se não tivéssemos isso, tivéssemos cortado toda a mata ciliar, esse fragmento aqui estaria completamente isolado. Então, os corredores podem ser mantidos uma feição bem linear, porque a gente cortou todo o resto e manteve isso normalmente no limite de propriedades, ou podem ser corredores naturais, que são as matas ciliares. Tá? Então, corredores ecológicos, eles ligam unidades de conservação, facilitando o fluxo de indivíduos e o fluxo genético. Antes de passar para as categorias, eu queria dizer que nós, dentro do próprio Snook, nós temos diversas outras definições que a gente não precisa passar por elas, porque algumas são muito óbvias e outras são muito específicas. Então, diversidade biológica já é um conceito bem conhecido de vocês. Eu queria destacar aqui recurso ambiental. Se vocês voltarem lá no nosso vídeo do Snook, vão ver que essa definição do recurso ambiental é exatamente a mesma que está lá na lei do Snook, inclusive com os mesmos erros, né? Omitindo, por exemplo, além da fauna e da flora, eles omitem os elementos da biota, que são os elementos dos fungos, as bactérias e os outros elementos da biosfera que não estão incluídos aqui dentro dessa definição. Tá? Tem uso indireto, uso direto, manejo, tem algumas definições que são bem óbvias e intuitivas, de uso sustentável, tem definições que são usadas dentro do próprio, das definições, então definições que são usadas aqui dentro também, por exemplo, de uso sustentável, fala aqui utilização sustentável aqui em cima, então a gente precisa entender essa definição para entender a definição de conservação da natureza, mas como eu disse, são definições mais óbvias, eu peguei aquelas que são menos óbvias, menos intuitivas. Tá? Eu ia sugerir para vocês também darem uma olhadinha no que é o plano de manejo. Bom, pessoal, por hoje é só nesse vídeo. Nos próximos nós vamos tratar das categorias de unidade de conservação e também de algumas ferramentas úteis de internet para vocês poderem entender um pouquinho mais e brincar e conhecer as unidades de conservação.